Olá, Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou contar 6 absurdos que eu já passei em barbearias que eu já visitei. Eu sou Leonardo Lima e você está no Manual do Macho Alfa. Vambora! Bom, obviamente que a barbearia é um lugar que eu frequento bastante, pelo menos 2 vezes ao mês, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Na maioria das vezes eu vou para fazer o cabelo e a barba, mas em algumas vezes eu vou para conhecer também. Às vezes eu estou passando perto, próximo, enfim, de repente eu quero ver a possibilidade de gravar um quadro para o Barba SA, então eu acabo passando na barbearia. Nessas minhas visitas eu já me deparei com alguns absurdos, coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer, ou que eu poderia presenciar. E não eram barbearias pequenas não, barbearias grandes, com franquias e tudo mais. Eu resolvi dividir essa experiência aqui com vocês, contar alguns desses casos, alguns desses absurdos que aconteceram comigo, até porque se você for um profissional, se você trabalha no ramo, são coisas que na minha opinião você deveria evitar, porque causam algum tipo de constrangimento e não são legais para o seu cliente. E hoje em dia, quando eu visito uma barbearia, meu olhar não é só o de cliente, né, de alguém que está pagando por um serviço, mas eu observo todo o contexto. Meu olhar às vezes é um pouco de cima, de fora, né, analisa como negócio em si, se o que está sendo feito ali como negócio, se é bacana, se é legal para o cliente, né? Tentando me colocar de fora da situação. Então algumas pessoas podem achar que esses itens que eu vou citar aqui, besteira, isso, aquilo, mas você tem que entender que ele é uma visão maior, né? Não é uma visão só de cliente, é uma visão também de mercado, de negócio. O primeiro absurdo que eu já me deparei, e na minha opinião é o mais grave, foi barbeiro sem camisa. Sério, pode acreditar, eu já passei por uma situação dessas e não foi barbearia pequenininha não. Foi barbearia legal, bacana. Na minha opinião não faz diferença se você atende numa barbearia grande, renomada, numa via principal, ou se você atende num quarto na sua casa improvisado. Não importa, o que tem que ter aqui é profissionalismo. Você atender um cliente sem camisa, de bermuda, às vezes de chinelo, demonstra falta de profissionalismo total. E aí você começa a desdobrar, né? Se você vê como cliente o seu profissional ali sem camisa, você vai pensar, pô, então a higiene desse cara também deve ser precária, então começa a ficar preocupado. E obviamente eu entrei na barbearia, não demorou muito, eu saí. Eu não ia fazer um atendimento, não ia ser atendido, né, daquela maneira. O segundo absurdo que eu me deparei numa barbearia foi o chão completamente imundo. E quando eu falo imundo, é imundo mesmo. Aí você vai falar assim, pô Léo, mas é uma barbearia, corta cabelo, o cabelo cai no chão, ele fica sujo. Sim, ok, isso a gente está falando uma situação normal. Mas nesse caso, eu era o primeiro cliente daquele dia. Eu tinha acabado de entrar na barbearia. Tá? O que eu vi foi uma total sujeira. E eu vou falar, não era uma barbearia pequena não, era uma barbearia grande e com franquias. Então assim, era um lugar grande, tá? Era uma barbearia de nome, estava sendo tratada daquela maneira. Eu entrei, eu tomei um choque. Hoje, quando eu visito uma barbearia, como eu falei, eu gosto de sentir toda aquela experiência, observar em detalhes o local, tudo, olhar cada coisa, cada decoração. Eu gosto de analisar, eu gosto de sentir aquela coisa. E quando eu entrei, já me deparei com aquele negócio, eu tomei um susto, eu falei, caramba, esse chão imundo. Mas durante o meu processo ali de corte de cabelo, apareceu alguém e limpou devidamente o chão. Porém, a primeira impressão que eu tive do local foi ruim. Ela foi impactada por aquilo ali que eu não esperava. Como eu falei, não é besteira, entendo perfeitamente que o chão suja ao cortar a barba entre um cliente e outro, isso é super natural. Já vi salões que enquanto alguém está cortando o cabelo ali, tem uma pessoa limpando, varrendo para não ficar nunca o chão sujo. Mas eu entendo perfeitamente. Agora, você ser o primeiro cliente de uma barbearia e encontrar ela completamente suja, sério, parecia que tinham depilado o Chewbacca, cara, de tanto pelo que tinha no chão. O terceiro absurdo que eu já passei em barbearia foi equipamento precário. Quando eu falo equipamento precário, eu não estou falando de equipamento simples. Eu entendo que tem pessoas que têm possibilidades de comprar um equipamento mais caro, top de linha e tudo mais, e tem outras que não têm. A questão não é essa. A questão é que em alguns casos eu já me deparei com equipamentos quebrados, empenados, amassados. Você já fez a barba ou já aparou o pezinho do seu cabelo com uma máquina de cabelo empenada? Cara, ela belisca, ela machuca, chega a sangrar na sua pele. Cara, isso já aconteceu comigo e eu soube disso exatamente pelo próprio barbeiro, que falou que a sua máquina tinha caído no chão, tinha empenado
que ele tinha dado um jeitinho ali. Mas na ocasião eu comuniquei, falei, meu amigo, você tá machucando essa máquina aí, não tá maneira. Ele acabou parando e usou outro recurso. Sua máquina caiu no chão, amassou, empenou, estragou, não tenta dar jeitinho, não tenta consertar, fazer gatilho, troca, providencia outra, ou usa outro recurso, mas não dá para você usar o equipamento precário no seu cliente e machucar ele, enfim, causar algum dano. Teve um caso, inclusive, uma situação que a máquina que o cara tava usando, ela dava choque, cara. Tipo, era fisgada, como se estivesse enfiando uma agulha aqui atrás. Eu falei, caramba, que negócio doido, eu achei que estivesse realmente machucando ali, que estivesse empenado, mas não, ela estava dando choque. Um quarto absurdo que eu já vi em algumas barbearias, que eu já visitei algumas vezes, é falar ao telefone durante o atendimento. Cara, aqui eu não estou falando de um atendimento de emergência ou alguma situação que você precisava realmente passar uma informação e tudo mais. Não, falando de bater papo. Já houve casos que o barbeiro falou pra mim, cara, posso atender o telefone aqui rapidinho, uma situação de emergência e tudo mais? Cara, claro, pelo amor de Deus, atende aí, sem problema nenhum. Mas já houve situações do cara simplesmente atender o telefone, ouvir mensagem em voz, responder mensagem de áudio e ficar meio que batendo um papo ali no telefone. Cara, na minha opinião, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Acho que você tem que se concentrar no trabalho que você está fazendo e deixar para você conversar depois. Porque você pode perder o fio da meada ali, pode perder a concentração e acabar fazendo uma besteira. Às vezes o problema não é nem só o telefone, não. É você parar para fazer alguma coisa, ou é parar para atender alguém, para conversar com alguém que parou ali, que te chamou a tua atenção. Então, essa pausa contínua, cara, isso é muito chato. Para quem tá ali fazendo a barba, fazendo o cabelo, isso é bem chato. Eu, por exemplo, quando vou à barbearia, eu vou com o meu tempo contadíssimo. Assim, às vezes é no intervalo, no almoço, de alguma situação, né? Aquela pausa que eu fiz ali rapidinho, só tem 30, 40 minutos, depois eu tenho que almoçar e tudo mais, então meu tempo é contado. Vai chegar lá para perder uma hora e meia para fazer um corte, pô, não dá. Então esse tipo de situação eu acho muito chato, a gente ficar parando o tempo todo, o barbeiro ficar atendendo o telefone, né, ou conversando, qualquer coisa desse tipo. O quinto absurdo que eu já passei em barbearias foi discussão entre barbeiros. Pode acreditar, eu já vi muito disso. Ali foi discussão de todas as naturezas. Discussão para política, discussão de futebol, discussão de trabalho. Sério, não me interessa como é que funciona a dinâmica de trabalho naquele estabelecimento. Não me interessa, tipo, de quem é o cliente, como é que é o esquema de horário e tal. O cliente não tem que saber disso. Entendeu? Mas aconteceu em alguns casos os barbeiros estarem discutindo o horário, a comissão, salário, enfim, discutindo política e brigas acirradas, né? Aquela discussão séria mesmo, os caras ficarem, sabe, chateados um com o outro. E você tá naquele meio ali, você às vezes acaba participando, né? Porque você é envolvido naquele contexto, ou então aquilo tá tirando a atenção do barbeiro. Cara, como eu falei, quando eu vou numa barbearia é toda uma experiência. Você tá ali, em algumas situações está pagando um valor que não é barato, cara, você espera ter um momento ali de prazer, um momento, né, de curtição, e não um momento que você vai ficar ouvindo discussão, bate-boca das pessoas que estão ali. O sexto absurdo que eu já vi acontecer em barbearia são as fotos constrangedoras. Quando eu falo fotos constrangedoras, eu estou dizendo aquelas fotos que geralmente o barbeiro faz sem pedir autorização e de uma maneira totalmente equivocada e constrangedora. Primeiro que eu acho que, na minha opinião, esse tipo de foto, esse tipo de situação tem que ter o consentimento da pessoa. Não vai chegar e sair tirando foto de qualquer jeito sem consultar a pessoa. Às vezes ela tá num momento ali que ela não poderia estar ali, ou ela vai chegar atrasada no trabalho, tá usando mais do horário de almoço dela, qualquer situação desse tipo, e que ela não quer se expor. Então você tem que pedir permissão. Olha, pô, posso tirar uma foto sua aqui pra botar aqui? Pô, claro, cara. Nunca neguei, eu acho super tranquilo. Mas eu acho que tem que haver esse tipo de troca. Mas no meu caso aqui eu quero falar das fotos constrangedoras. Vocês já devem ter visto por aí as fotos com um navalhete pendurado aqui na orelha, ou é a tesoura, ou então a máquina de cortar cabelo apoiada em cima do cara. Sério, pra quê? Pra quê? É feio e é constrangedor isso para a pessoa que está sendo fotografada. Se a pessoa consentir, não tiver problema em fazer esse tipo de foto, ok, super tranquilo. Eu particularmente não gosto, eu acho constrangedor você pegar, pendurar um negócio no seu cliente para tirar uma foto, botar uma máquina em cima da cabeça do cliente para tirar uma foto. Acho meio demais. Veja bem, eu não estou criticando o fato de tirar foto em si do trabalho, né? Eu acho isso super legal, não vejo problema nenhum, sempre tiro foto dos meus trabalhos, ou eu tiro, ou o próprio profissional tira, isso aí é super tranquilo. A minha questão aqui só realmente são as fotos que são feitas, né? O tipo de foto e às vezes, né, a falta dessa troca com o cliente, essa permissão do cliente. Então, na minha opinião, acho que o cliente tem que sempre ser consultado, né? Se ele consentir, beleza, você faz a foto que você achar conveniente.
Essas foram algumas situações aí inusitadas, constrangedoras que eu passei em algumas situações. Você tem alguma história interessante, alguma história absurda que você já passou em alguma barbearia? Deixa nos comentários aqui, vai ser legal o pessoal saber. Então é isso, você curtiu? Dá aquele like bacana, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e segue o Manual do Macho Alfa lá no Instagram, tenho sempre postado coisas bem legais por lá. E se você ainda não conhece a nossa loja virtual oficial, vou deixar o link aqui embaixo também para você conhecer vários produtos para cuidar com a barba, cabelo e bigode. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, até o próximo vídeo.